existe aquela pessoa que quer ir lá na loja e falar assim, não, eu quero comprar e pegar o produto e quero calçar ele, quero ser atendida, a pessoa me dá todas as informações daquilo lá e não é aquela informação gravada ali, eu quero ver a pessoa me dar, porque a palavra tem credibilidade. Sim. A palavra da pessoa tem credibilidade, né? Isso é muito importante a gente ouvir isso de uma pessoa, né? Eu te trouxe pra aqui pra te fazer você virar homem. Volta aqui. Você não vai embora, não. Fica aqui. Aí ele olhou pro pai dele e falou assim, tá vendo, pai? Eu não sei o que eu faço. Se eu vou embora, eu só fico. Ela me manda embora. Ela faz eu voltar. Eu falei, não, você vai ficar aqui. Vou te fazer você virar homem, virar uma pessoa correta. Aí, ó, virou uma pessoa boa, tá vendo? Sim. Que ser empresário é uma profissão. Sim. E toda profissão tem técnica. Então, se você estuda para ser um criador de sites, cara, você teve que estudar para criar sites. Sim. Se você é um advogado, você vai ter que estudar para ser advogado. Se você é médico, como é o caso do meu irmão, você vai ter que estudar para ser médico. Para você ser empresário, você tem que estudar também, tem jeitos de fazer. Sim. Tem meios de fazer. E o que acontece com muito empresário é que a pessoa é maravilhosa, uma padeira maravilhosa e resolve uma padaria. A partir desse momento você virou empresário. Você vai ter uma empresa nas mãos e não uma cozinha somente. A Sim. cozinha agora virou um departamento da sua empresa. Então bora começar nosso 5º episódio dessa série de vídeos que já está um sucesso. Pessoal, o Pisante Talks já atingiu mais de 25 mil pessoas de forma orgânica. E olha que isso aqui não é uma trend, nós estamos vendendo aqui informação, vendendo conhecimento, e você sabe muito bem que esse tipo de conteúdo, para poder atingir tantas pessoas como a gente está atingindo, com certeza tem que ter um conteúdo que realmente atraia as pessoas, e isso nos deixa muito felizes que a gente está conseguindo esse feito, tá? Isso para nós é muito importante. E como vocês sabem, o Pisante Talks é feito para você que gosta de loja, que tem comércio, que é empresário, que vive do comércio, que é também colaborador, que se interessa, quer estar melhor cada dia, como nós aqui da Pisante. Se você quer tudo isso, esse lugar com certeza é para você. E hoje, como eu disse, nós estamos no nosso 5º episódio. E hoje, pessoal, nós vamos falar com uma pessoa muito importante para a empresa, tá? Mas antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou o Vinícius Gontijo, um dos proprietários da Pisante e também filho da fundadora, que vai estar conversando conosco aqui. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a vinheta para a gente começar esse bate-papo. Como eu falando, já me adiantando, pessoal, hoje nós vamos trazer aqui uma das 2 pessoas mais importantes da rede Pisante, né, que é a dona Dulcimar, minha mãe e fundadora da Pisante, dessa linda empresa que esse ano completa 20 anos. Seja muito bem-vinda, mãe. Obrigada, filho. Espero que seja um bate-papo muito legal. Gostaria que a senhora se falasse um pouquinho da senhora, se apresentasse e desse um oi para a galera. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um bate-papo bem legal e proveitoso, porque eu tenho certeza que vocês vão ver muitas histórias, muito contexto interessante da nossa história, e eu espero que vocês possam aprender muito, né? Que tem muita luta, muitas coisas para dizer, né, filha? Com certeza. Luta, a gente está falando do passado, né? Mas aqui ainda tem muita coisa para acontecer. Aqui eu vou te chamar de quê? Vou te chamar de mãe ou vou te chamar de dona Dulcimar? E aí, o que a senhora prefere? Vou chamar logo de mãe, que aqui é família, então é mãe, tá bom? É mãe, pode chamar de mãe. Aqui a gente mistura as coisas mesmo, a gente não separa as coisas, tá? Pode ser. Primeira coisa que eu queria te perguntar, de onde é que veio o tal do nome Pisante? Conta um pouco dessa história pra gente. Olha, a história do nome Pisante, vou contar, de cara já vou contar quem que deu o nome, fui eu mesma. Mas para chegar nesse nome, gente, foi uma batalha. A gente tinha já ideia, já tinha tudo, já certeza que ia ter a loja. Eu acho que não tinha nem o lugar ainda. Aí eu falei, já vou me adiantar em tudo. Eu deitava na cama, pegava aquele monte de revista e abria aquele monte de revista e catálogo, tudo que me via à minha frente. Não existia computador, não existia muitas coisas como IA, não tinha nada, né? Tinha a Dulcimar e suas monte de catálogos. E ia lendo, anotando. E eu já tinha passado por uma agência para pedir eles para passar o nome.
Depois eu vou contar o nome para vocês vão morrer de rir. Aí também tínhamos dado assim, o pessoal sabia que a gente estava procurando e tinha algumas pessoas que estavam no meio olhando e dando alguns palpites, que eu nem lembro todos, mas teve um que foi muito especial, que foi até um caso especial, eu vou contar também. E eu ficava lá folheando e folheando, e quando eu pensei, eu lembrei de um caso que as pessoas falaram assim, e aí, quando é que você vai comprar o seu pisante? Eu falei, gente, eu não vou deixar passar barato isso não, vai ser pisante. E eu fui, anotei, pisante. O Carlinho foi falou, mas pisante, estranho isso, não vai dar muito certo. Todo nome até pegar é estranho, né? Eu falei, amor, esquece, assim, o contexto, vai bater na sua tecla assim, pisante, 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 pisante. Você vai gostar com o tempo, eu tenho certeza que você vai gostar. Aí agora eu vou contar as outras sugestões, vocês vão morrer de rir. A agência que nós tínhamos contratado não era daqui não. Eles chegaram à seguinte conclusão de sugerir pra gente, Choupé. Choupé? Essa eu não sabia. Não sabia, não. Não, essa eu não sabia. Choupé. Mas eu não gostei, gente. Pra ser sincera, eu sou uma pessoa, eu tenho que gostar daquilo e falar assim, bateu na minha cabeça e eu sou muito assim, gostei ou não gostei. Sim. Tem que me bater e gostar. E outro que foi engraçado de uma das sugestões, que esse você acha que você vai lembrar, era Casa dos Calçados. Casa você dos Calçados, eu lembro. Essa foi inclusive a agência que a senhora contratou na época que deu a sugestão, não foi? Foi um conhecido nosso que falou. Foi um conhecido? Eu falei, não, Carlinhos, essa é muito na cara. Não vou citar nomes não, mas eu sei quem que é. Você nem sabe quem que é, né? Eu sei quem que é. Eu falei, não, essa não. Aí eu falando assim, aí tava muita gente dando palpite, eu falei, não, vamos as pessoas que importam para valer opinião, porque senão a gente ia ficar, um não gosto, esse eu gosto. Aí nós chegamos à conclusão que seria pisante, já estava batido o martelo. Sim. E foi pisante. É sempre assim, né? Que quando aí tem uma história nessa história. Sim, pode falar. Aí eu falei, se eu escolhi, eu mereço um presente. Na época eu tinha assim, um carrinho assim, mais simples, né? Eu falei, eu quero um carro quando tiver. Mas olha pra você ver, eu não tinha ilusão por nada não. Olha que as ideias, pedi um carro, né? Eu não importava com nada. Eu falei isso brincando, né? Sim. Parece que o seu pai ia me negar alguma coisa, né? Hoje não tem valor nenhum isso pra mim. E era cada carrão na época, né? Era Corcel. Eu lembro dos Fuscas que a senhora teve. Não, eu falei que não sendo Fusca... Qualquer um servia? Servia, qualquer carro servia. Porque Fusca eu não queria, não. Eu falei que eu voltava a andar feliz de ônibus, a minha vida sempre foi muito boa. Eu falava, de ônibus estava ótimo, mas não andando de Fusca, porque os Fusca que eu pegava só me deixava a pé. Então eu falava, não, Fusca eu não quero, não. Mas os outros, ou talvez é porque os Fusca não era ruim, né? Porque se pegar um Fusca bem recalchutado que tem hoje, tá ótimo, né? Tem uns Fusca de coleção hoje que estão tão bons quanto os carros atuais, né? Tem a igreja, a matriz da Surtinha Fusca, maravilhoso. Não sabia. Aí eu olhei, passei lá, parei, olhei e falei, esse aí eu aceitaria. Sim. Os que eu pegava na minha época, gente, era todo dia, eu trabalhava na Grosseria, eu chegava atrasado todo dia, não dava não, né, era impossível. Mas é isso, aí nasceu o nome Pisante Calçados. Nossa, muito bom. E assim, sempre que a gente abre uma empresa, a gente abre assim, para realizar algum sonho, né? Só falou que não tinha tanta ambição assim e tal, mas eu tenho certeza que algum sonho, né? A senhora tinha alguns sonhos de abrir a Pisante, a senhora poderia compartilhar com a gente? Eu acho que todo sonho de uma mulher é ter sua própria casa. E eu levei muito tempo para realizar ele, filho. Eu levei mais de 10 anos. Uhum. Eu fui assim... Eu acho assim, eu fui sempre uma pessoa de não priorizar muitas coisas na minha vida, mas o seu pai sabia que eu queria ter a minha casa. E assim, eu falava com ele, aí quando nós já tínhamos 4 lojas, as 4 lojas, eu falei, não, agora chega, vamos ter minha casa, agora... Tá na hora, né? Falei, agora é a minha casa. Aí nós começamos a construir o apartamento, né? E aí hoje é a nossa casa, né? Inclusive tem a sua casa também. E aí, graças a Deus, eu consegui realizar o meu sonho, que é ter a minha casa. E a senhora, queria que você contasse um pouco da sua trajetória pré-abertura da Pisante, né? Para depois a gente entrar num outro assunto aqui, que é essa questão de dar o primeiro passo, né? Para a gente poder abrir a Pisante, como que foi essa história, para o pessoal conhecer a vinda da senhora, e como é que foi a sua vida pregressa até chegar na Pisante? Isso é muito interessante, que eu falo assim, que a gente quando
começa a vida da gente, a gente tem que ter experiência. A gente não pode simplesmente falar assim, eu vou virar um empresário, mas a gente tem que entender o que a gente faz, né? Eu comecei assim, eu falo que eu cito 2 empresas que foi o divisor de águas da minha vida. Meu primeiro emprego, a Diferpan, eu trabalhei 9 anos lá. Eu trabalhei com a minha irmã, lá eu aprendi tudo, eu passei por todos os departamentos que você imaginar. Eu fui até vendedora na Diferpan. Uhum. Mas assim, o melhor mesmo foi na área administrativa. Eu trabalhei em tudo. Eu era até assessora do Cilso Nogueira, que hoje é o dono da Coferpa. Uhum. Então assim, ele tem uma confiança enorme em mim. Ele me topa e fala, nossa, eu estou tão feliz que você construiu a sua vida. Então assim, uma pessoa de muito assim, que eu gosto muito. Que te deu uma base de conhecimento muito grande para depois a senhora poder montar a Pisante. Sim, é o meu primeiro emprego, então eu tenho muito valor com isso. A outra empresa que foi assim, um divisor de águas na minha vida foi a Agroceres, né? Eu entrei na Agroceres e lá a empresa é muito assim, é uma empresa de grande porte e a gente tinha capacidade de crescer lá profissionalmente e em conhecimento. Era muito fácil isso lá. A gente conseguiria fazer, tinha oportunidade de fazer isso. Lá eu adquiri o conhecimento, assim, o máximo que eu pude. E a gente tinha, assim, condições de chegar a quem a gente pudesse, até um analista de sistema, a criar um programa interno para a gente poder melhorar seu departamento. Se tivesse uma ideia dentro do seu departamento, tinha toda uma estrutura que conseguia te ajudar a fazer aquilo ser executado, é isso? Exatamente. E isso eu fui até o último alcance que eu poderia. Entendi. Eu consegui isso, graças a Deus. Eu acho assim, que quando eu olho agora como empresário, eu falo assim, gente, mas eu poderia ter sido melhor, né? Eu sempre acho que eu poderia ter dado um pouquinho mais. presidente da Agroceres, quem sabe, né? Não, nem tanto. Eles têm ótimos presidentes, grandes pessoas admiráveis. Inclusive, na minha época, era o Fernando Pereira, que eu acho que não existia uma pessoa melhor do que ele. Legal. Né? Então, assim, eu admiro demais a empresa lá. Era muito diferente, gente. A gente trabalhar numa grande corporação como era lá, foi uma divisão de águas. Eu falo que tudo que eu aprendi lá, eu fazia cursos diretos. Então, assim, eu era a primeira a falar, opa, tô dentro, eu quero fazer cursos. Eu sabia que até meus filhos, você, que na época eu tinha só você, sofria um pouco com essas minhas viagens. Mas eu me oferecia porque eu sabia que eu estava adquirindo conhecimento para poder te dar um melhor no futuro. Para algo maior, né? Sim. Sim. E quando a senhora saiu da Agroceres, a senhora foi, na verdade, viver um sonho que era do meu pai, né? Sim. Queria só contasse um pouco sobre isso e até o dia que foi o primeiro dia da abertura da Pisante. Sim. Nós fomos... eu tive que sair da Agroceres. Era uma empresa que eu adorava trabalhar. Eu tinha um cargo de liderança. Eu tinha um salário excelente, com vários benefícios. Eu tinha, assim... Eu adorava, mas eu tive que sair lá para apoiar o trabalho do seu pai, numa empresa que era de calçados, né, daqui da região, e que exigia que eu trabalhasse ao lado do seu pai, né? Lá nós tivemos que trabalhar, que é a Planeta Calçados. Nós fundamos a Planeta aqui em Patos de Minas e ficamos lá por 3 anos. E que não deu certo, né, por motivos pessoais, e nós tivemos que sair. Nesse momento, nós mudamos e resolvemos montar uma loja para nós. Mas não tinha nada certo. A gente não sabia se ia ser aqui em Patos. Nós andávamos de carro, não sei se você lembra, nos finais de semana, em várias cidades da região. Eram só dúvidas que a gente tinha na cabeça. E a gente pensava, meu Deus vai nos encaminhar muito para isso, né? Sim. E como é que foi o primeiro dia quando você viu a loja aberta, que aquele mundaréu de gente dentro da loja comprando? Como é que foi o sentimento? Meu filho, você não tem noção. Até chegar esse momento. Não tem, gente, ninguém tem noção de quanto que a gente vive, assim, para construir uma loja, para você fazer, ainda mais assim, eu costumo dizer assim, que teve todas as lojas que a gente fundou, até o dia da abertura, em que a gente tem aquele momento em que a gente
as portas estão levantando, é que a gente fala, aquela contagem regressiva com os funcionários. Sempre faz a contagem regressiva abrindo a porta, né? É. E o seu pai nunca esquece de soltar os fogos de artifício, já observou? Lembro demais. E aí aí conta os parabéns. Eu arrepio, só de lembrar. E o seu pai... E o que meu pai nunca está presente também na hora da abertura, né? Não, porque ele fica tão nervoso que ele corre pro banheiro. É verdade. Nunca vi uma loja abrindo uma porta pela primeira vez, nunca viu. Ele corre pro banheiro, porque ele fica tão emocionado que ele corre pro banheiro, ele não dá conta. E eu, a forte, né, que alguém tem que ser forte. Alguém tem que ficar lá, né? Aí eu corro, fico lá, o coração amigo fala, vai dar certo, vai ter muita gente lá de fora. E sempre tem muitas pessoas que acreditam na gente, graças a Deus. E aí vem aquele monte de gente, a loja fica cheia o dia inteiro e a gente tem sempre a credibilidade que, graças a Deus, a marca Pisante carrega. Com certeza. E para crescer, né, sempre tem, né, mãe, um período que ele é mais difícil, né? Um período de construção. Teve algum momento assim que a senhora percebeu uma dificuldade maior, que chegou até a pensar em desistir, ou isso nunca passou pela sua mente? Olha, sempre tem, né? A falar que é só mil maravilhas, não existe isso, não. A gente, como empresário, a gente vive tantos momentos de dúvida, gente. É muito complicado, viu? É. Mas eu vou falar com vocês uma coisa. A gente tem uma estrutura que foi criada, que você mesmo sabe, de planejamento, em que os perrengues de dinheiro a gente não passa tanto devido ao planejamento que a gente faz, estrutural que a gente faz. Sempre fez, né? A gente sempre fez um planejamento de não gastar o que a gente não tem. Sempre foi assim. Todas as pessoas que trabalhavam comigo no financeiro sabiam disso, que eu sempre trabalhava com um planejamento de 3 meses para frente. Então, assim, um dia o meu gerente do banco falou assim para mim, você poderia muito bem me contar qual era o teu segredo para nunca antecipar um cartão. Aí eu falei assim, olha, eu trabalho com linha de orçamento. É diferente assim um pouquinho do orçamento do governo. Totalmente diferente, inclusive. O orçamento do governo, eles ultrapassam a linha deles, assim, ó, pof, estoura o limite, né? Sim. Eu pego o que eu recebo e planejo o que eu posso gastar. Sim, isso chama fluxo de caixa projetado, né? Fluxo de caixa projetado. Então, se eu não gasto mais do que eu recebo, sim, né, trabalhado num histórico que existe de um ano anterior, sim, eu sempre Você já conhece, assim, no longo prazo, o comportamento da loja em todos os indicadores, né? Todos os indicadores. Isso chama planejamento. É isso. Aí eles falam assim, nossa, mas você precisa disso, você precisa de computador, você precisa... Mentira. Eu falo isso para todas as pessoas, amigas minhas, que é empresário. Não, você não precisa não. Você não precisa não. Se você é pequeno, você faz isso num caderno, você faz isso numa anotação diária do seu caixa. No Excel. Você faz no Excel. Não fala do meu Excel, não. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Com o meu Excel. Então, nós vamos chegar lá. Então você pode fazer de várias formas, mas você faça um controle. Porque isso é o que faz diferencial na sua empresa. Inclusive, esse é tema desse livro aqui, inclusive, mãe, O Mito do Empreendedor. Ele fala, esse livro é um best-seller, do Michael Gerber. Esse livro fala sobre o seguinte, a maioria dos empreendedores, dos empresários, eles abrem uma empresa sem saber que ser empresário é uma profissão. Sim. E toda profissão tem técnica. Então, se você estuda para ser um criador de sites, cara, você teve que estudar para criar sites. Sim. Se você é um advogado, você vai ter que estudar para ser advogado. Se você é médico, como é o caso do meu irmão, você vai ter que estudar para ser médico. Para você ser empresário, você tem que estudar também, tem jeitos de fazer. Sim. Tem meios de fazer. E o que acontece com muito empresário é que a pessoa é maravilhosa, uma padeira maravilhosa e resolve uma padaria. A partir desse momento você virou empresário. Você vai ter uma empresa nas mãos e não uma cozinha somente. A Sim. cozinha agora virou um departamento da sua empresa. Assim como o marketing vai ser o departamento de pessoas, vai ser o departamento comercial, vai ser jurídico, contábil. Ou seja, a pessoa tem que estar preparada para entender que por trás de uma empresa, né, existe toda uma estrutura, existe toda uma técnica para dar certo. Senão o normal é que não dê certo, né? Sim. Igual, por exemplo, eu falo que a Pisante, graças a Deus, deu certo. Por quê? Porque uniu o conhecimento administrativo meu, que graças a Deus eu não tenho muito, gente. Eu não tenho, não é assim, eu nunca desisti de estudar,
Eu gosto muito de estudar. Fui uma nerd na escola, fui mesmo. Nerd mesmo, né? Nerd daquelas Brigava para assim. ser a primeira. Até hoje, eu adoro ler, eu adoro ter conhecimento, ver tudo que acontece. E eu fico ainda contando para vocês. Você viu o que aconteceu sobre isso? Você observou? Com certeza. Então, eu sempre falo com vocês. Por quê? E o seu pai, não existe um cara do comercial melhor do que ele. Não existe, não. Então, assim, era eu de um lado lutando e ele do lado lutando a luta dele. Então, existe como dar errado? Setor de suporte, mas setor comercial, né? É o que dá certo. Isso? Quem era assim? Lembra que você me conta que era do pessoal do Walt Disney? Já contei essa história aqui. Já. Sim. Então, mas pode comentar sobre ela. Eu não sei. Que era o Walt Disney e o Roy Disney. Um era o que era sonhador, que via, e o outro era o cabeça fria que pensava. E só deu certo por causa dos dois juntos, né? Sim. Então, a empresa tem que ter esses dois lados. Uhum. Porque senão funciona. O administrativo é o suporte das vendas. E eu não sou boa nas vendas. Falo a verdade. Eu não dou conta de administrar uma empresa sozinha sem o comercial bom. Com porque certeza. Eu não sou assim. Até porque a gente administra, a área de suporte administra as despesas Sim. e toda a parte de controle de suporte, né? Agora, a empresa que não tem receita, não tem lucro. Sim. Né? Então, por isso que o comercial é tão importante, né? O comercial é a vida da empresa. Eu sou boba a cobrar, né? Sim. Sou muito boba. Por que não tá vendendo? Isso eu sei com você, muito bem. Aí, assim, o máximo é isso, né? Sim. Aí o seu pai fala, não tá vendendo. Aí eu falo, vamos fazer alguma coisa. É assim que eu sei fazer, né? Minha parte sempre é isso. Mas o máximo, agora tá lá, o que precisa, é com eles, né? Eu não sei falar. Sim. Antes de falar da empresa propriamente dita, como é que foi equilibrar a família e a empresa nesse início? Equilibrar esses dois pratos aí, sendo mãe e sendo empresário ao mesmo tempo? Não foi fácil. Eu saí da iniciativa privada, né? Apesar de que eu gostava muito de trabalhar, muito, sempre fui muito dedicada, muito. Mas assim, é diferente. Quando você sai da iniciativa privada, você tem hora para chegar e você tem hora para sair, né? Uhum. Você não trabalha no sábado. Não. Lá eu já fui direto para uma loja que eu tinha hora para chegar, porque eu sempre ficava... O seu pai chegava às 6 horas da manhã, assim, né? Porque ele gostava de... o seu pai se conhece, né? Ele gosta de chegar. Amanheceu, tem que ir para a loja, né? Tem que ir para a loja. Aí eu chegava 8 horas, que eu esperava a secretária, a babá que chegava cuidar do Tiago, que ele era pequeno. E aí eu não tinha hora para sair. Aí o coitado do Tiaguinho, morava perto da minha mãe, aí ele ficava triste, porque ele achava assim, minha mãe tem que chegar na hora que o sol se pôs. Coitado. Aí eu falava, filho... Começou a anoitecer, a mamãe tá chegando. Aí ainda bem que a gente tinha uma família muito grande, aí ele ia para casa da tia Ana, ou era para casa da tia Zenilda, né, que a casa da tia Zenilda era muito bom, né? Era uma casa divertida. Demais, sempre foi. Sempre foi. Aí, a casa que tudo podia. Tudo podia lá. Comidas eram variadas, inventadas, era tudo legal lá, né? Ou ia pra casa da avó também, que era uma casa muito boa, que aí os netos reuniam tudo lá. Nunca mais comi pão de queijo na minha vida, depois que a avó se foi. Sim. Nunca mais comi pão de queijo, fazia tudo que queria lá. Então, assim, nós morávamos tudo junto, então eu tinha esse suporte da família com o Tiaguinho. Então, assim... Mas, assim, eu nunca deixei de estar presente em tudo. Mas, assim, eu tinha que trabalhar muito. Sim. Eu acho, assim, essa única pessoa que, às vezes, sofreu foi a minha família. Às vezes, eu não tinha muito tempo como esposa mesmo, né? Mas, assim, eu convivia muito com o Carlinho no trabalho, com você no trabalho, que seja, aos 14 anos eu levei você para trabalhar. 14 anos. Posso contar uma coisa, uma história? É coisa sua? boa ou é coisa ruim? Não, é uma história engraçada. Então pode contar. Pode. A gente então, pode contar, não solta pode? Essa pérola aí, que a gente pode editar, inclusive. Não pode editar, viu? O Vinícius foi trabalhar comigo, gente, e eu pensava assim, gente, eu tenho que trabalhar, o Vinícius tem que trabalhar comigo, porque eu acho assim, ele nunca foi um garoto assim, ele gosta, ainda bem que ele toma juízo, né, vou admitir. Aí ele... Mas ele me dava muito trabalho nos colégios, né? Eu gostava muito de conversar. Meu Deus, que criança que tinha... Assim, colega. Acho que... Não, era desse jeito, tirei. Aí um dia, ele estava trabalhando comigo e foi pagar um boleto. Ai, o banco era em frente à loja, né? Ele, do banco até a casa... Era um boleto só.
do banco até que você perdeu Perdi o comprovante. o comprovante. Gente, mas eu dei cada berro com esse menino no escritório, que era perto da cozinha. E eu acho que era um valor bem alto, não era? Era um valor alto. Valor alto. Olha, você vê, não tinha como tirar. Se alguém questionasse, acabou. E naquela época não existia assim. As coisas não eram muito modernas, né? Não tinha um gerenciador, que você vai lá e tira uma segunda via. Não existia. Tinha que pedir uma segunda via, aquele comprovante, aquela chatice que existia na época. Aí eu peguei, mas eu dei cada grito com ele e ele tinha muito medo de mim. Lógico, quem não tinha? Eu acho que o funcionário também tinha. Falei, menino, some da minha frente! Você não tem condição, sua cabeça vive lá na lua. E ele saiu correndo assim, pensou, vou pro lado do meu pai, né? E aí, na mesma hora eu pensei, ele vai embora, né? Eu acho que ele quer isso, né? Foi correndo atrás dele, eu falei, volta aqui! Eu te trouxe pra aqui pra te fazer você virar homem. Volta aqui! Você não vai embora, não. Fica aqui. Aí ele olhou pro pai dele e falou assim, tá vendo, pai? Eu não sei o que eu faço. Se eu vou embora, eu só fico. Ela me manda embora. Ela faz eu voltar. Eu falei, não, você vai ficar aqui. Vou te fazer você virar homem, virar uma pessoa correta. Aí, ó, virou uma pessoa boa, tá vendo? Sim. Me agradece. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te devo essa, tá? Te devo essa aí. E a verdade é que empresa, como a gente convive muito com empresa, acaba que a empresa vira escola, né, mãe? Sim. E assim, eu quero até pegando um gancho com a próxima pergunta aqui, você tem alguma história de algum cliente, algum colaborador também que a senhora carrega no coração até hoje, que marcou muito na história do Pisante? Tem algum que a senhora lembra? Filho, eu tenho vários, né? São vários. São vários mesmo. Assim, especificamente, assim, eu não sei nem te dizer quantos. Eu vou citar alguns, né? São uns 3. Eu tenho o exemplo, por exemplo, do meu sobrinho Andrei. Né? Andrei não, Chicão. Não, Chicão não. Eu chamo eles, não gosto de apelido. Chicão, né? Não é Fernando, Chicão. Ninguém conhece ele como Andrei. Ele trabalha com o Fernando, né? Falou no Chicão. Ele começou com a gente desde novinho. Eu lembro que ele foi falar comigo um dia e falou assim, ele era muito tímido, aí ele falou assim, com quem que eu converso lá no Banco do Brasil? E eu tinha que ensinar ele a acabar com essa timidez. Eu falei assim, olha, eu não sei. Aí ele falou assim, e você tem boca, não tem? Eu falei, tenho. Pergunta o guarda. Eu não sei, então você entra lá e pergunta o guarda e ó, se vira. E ele foi. Hoje eu converso com todo mundo, conheço todo mundo. Conversa até demais, não precisava ser tanto, não aprendeu? Para de falar dos outros assim, meu filho. Tô brincando, o André é um cara espetacular. O André é uma das histórias assim, que eu conheço dentro da loja, que marcou. Outras que foram crescendo lá, sabe? Que eu vejo assim, foi construindo a vida. Recentemente mesmo, uns 3 meses atrás, eu tive numa empresa para fazer uma compra, foi dos materiais que lá pro sítio, e o dono estava lá, e ele me conhece. E ele falou assim, como é que você tá? Tudo bem? E o Carlos, tá jóia? Porque eu falo assim, a gente que é do comércio, você tem que, graças a Deus, ser uma pessoa do bem, porque todo mundo te conhece, graças a Deus. Todo mundo tá te observando. Todo mundo, ainda mais assim, a gente que tem uma comunidade pastoral, então assim, a gente conhece todo mundo mesmo. E eu tenho uma dificuldade de guardar nomes das pessoas, me perdão, por favor. O seu pai, ele grava, você lembra do fulano? Ele faz isso, acho que é pra me fazer raiva, sabe? Você lembra? Eu fui o fulano. Ele sabe que a senhora não vai lembrar, né? Ele sabe que eu não vou lembrar, sabe? Eu falo assim, você sabe que eu não lembro? Você sabe que eu tenho problema de memória? Ele fala, é o fulano, entendeu? Eu falo, ótimo. Aí o dono lá do estabelecimento falou assim para mim, você sabia que o fulano que trabalhava com você está trabalhando comigo? Gente, que moça competente. E ela falou que aprendeu tudo lá na Pisante. É mesmo? Quem é? A senhora lembra, não? Não lembro, filho. Aí eu não lembro quem que era, mas eu só sei assim que... Só de saber que tem uma pessoa que passou por nós ali e agora está numa situação melhor, né? Conseguiu subir na vida, e a Pisante de alguma forma foi um trampolim na vida da pessoa, né? Inclusive isso fala muito sobre nosso manifesto, né? Que é o nosso propósito, né? Sim, que é crescer e fazer crescer. E assim são vários, sabe? Eu falo que se a gente não conseguir fazer isso, tem alguma coisa errada, né?
Porque eu sempre falo com todos que passam lá na loja, eu acho que vocês devem até cansados de vir em reunião, todos os funcionários. Falo, olha, gente, se a gente trabalha num comércio, às vezes você não está num emprego que você quer, porque a gente trabalha no sábado, é complicado, é cansativo, chega no Natal você trabalha até mais tarde. Eu sei que às vezes o horário não é fácil, mas eu falo assim, resgate tudo que a gente ensina para vocês, resgate todas as informações, o que a gente quer ensinar, o que a gente quer mostrar para vocês de valor. Sabe por quê? Quando vocês saem daqui, eu peço vocês, falar assim, me dá todos os conhecimentos que eu dei para vocês e devolve para mim. Não, eu não peço ninguém para me devolver os conhecimentos. Vai com vocês, eu fico feliz de vocês terem aprendido. Isso é uma bagagem que você vai levar eternamente, né? E a mesma coisa aconteceu comigo. Uhum. Então eu dou isso por uma experiência minha. Eu passei por todos os lugares e eu busquei os conhecimentos que todos os lugares me ofereceram. Sim. Então, passem por todos os lugares, falo igual eu falo, seja um tijolinho em todos os lugares que vocês trabalham. Sim. Porque lá na frente vocês vão ver, vocês construíram uma casa para vocês mesmos. Sim, a gente falou isso aqui muito aqui num dos episódios, que se eu não me engano foi o episódio que a gente trouxe aqui o Gustavo da Ferracini, é que infelizmente as pessoas, foi o Gustavo sim, que infelizmente as pessoas são muito imediatistas, né, mãe? Sim. E não entendem que a grande verdade é que são tijolinhos mesmo que você vai construir durante a sua vida e que talvez você vai colher frutos disso muito tempo depois, né? Sim. Vocês sabem quantos anos que nós inauguramos a Pisante? Eu tinha 39 anos. 39 anos. Quantos anos você tem? Eu tô com 36. Pois é. É. Eu sempre falo isso pra você, não é? Tô bem à frente, né, de vocês, graças a Deus. Tá bem à frente, não é? Então eu sempre falo Mas família é isso, né? Família é um corre com o bastão na mão, corre, entrega pro de trás pro outro correr, entregar pro de trás. Então isso é o que eu falo. Ninguém vai conseguir comprar uma casa maravilhosa, ter um carro maravilhoso aos 20 anos. Tem alguma coisa errada. Entendeu? A gente, isso não é o normal que aconteça. Não é o normal. Né? Não é o normal. A própria a palavra que Deus nos prega, ele fala, você planta, colhe no tempo certo, não é? Sim. Se você for fazendo as coisas atropelando no tempo certo, tem alguma coisa errada. Sim, com certeza. E eu me lembro muito daquela época lá que tinha uma turma a gente falou muito aqui sobre isso com o primeiro episódio aqui do Pisante Talks, a gente falou com o Fabrício, daquela turma nossa do início, aquela gritaria no estoque, aquela bagunça, aquele clima ali. Ele é o mesmo clima de hoje ou só sente que mudou alguma coisa? Como é que tá hoje em dia? E como é que era naquela época? Não, mudou um pouco. Não, aquilo lá era um Big Brother. Aquilo ali era um Big Brother, cara. Era um Big Brother misturado com manicômio. Gente, a minha sala era no fundo assim do estoque. E às vezes você entrava, aí entrava o Dida correndo e gritando com o Fabrício, entrando e gritando o William, e gritava um, e eu falava assim, não, gente, que confusão é essa? Sim. E você acha que conseguia trabalhar? Não, era impossível. Era impossível. Ah, uma coisa, um dia eles fizeram uma pesquisa lá, o Andrei na época era estoquista. E eu falei assim, vamos fazer uma pesquisa de quantas vezes, quais os nomes que são mais chamados no estoque. Porque assim, o estoquista mexe no estoque o tempo inteiro para organizar, porque é separado por estilo, e dentro do estilo por marca, e depois por numeração. E fica mexendo o tempo inteiro, né? E eles daquela correria, né? Aí eles falavam, Andrei! Eu falava, gente, eles gritam Andrei, eu não tenho Andrei. Aí eu falava, como que o Andrei aguenta? Aí eu lembrava do Andrei, só gritava assim, vai estudar o estoque! Ah, ficou famoso isso, né? Lembra? Até hoje, é. Aí eu só gritava, respondendo, vai estudar o estoque! Porque não aguentava, coitado. Então essa frase surgiu do André, então. Foi. Vai estudar o estoque! Não sabia dessa, não. Não, que não aguentava, né? Pensa quantas vezes que ficava gritando o nome dele, não aguenta, né? Mas assim... Eu lembro que também era bolinha de papel o tempo todo. Era jogar copo d'água um no outro o tempo inteiro. E não dava briga, né? Parece que era um acordo de todo mundo. Vamos viver nesse manicômio aqui e vive todo mundo bem assim. Sim. Não, mas esse manicômio tinha até pouco tempo, né? Você lembra da história do seu pai passar susto na Vânia? Ah, lembro, com certeza. Lembro com certeza. Até te contar uma história da época, não sei se a senhora se lembra disso. Isso foi no dia 22 de dezembro. Se eu não vou lembrar o ano, mas foi dia 22 de dezembro.
a minha calça, como eu andava muito de bicicleta, ela sempre estava meio gastada ali na virilha, né? Porque quem andava muito de bike, a calça ia gastando, tinha que jogar fora, né? Sim. De certo dia, o Miguel, lembra do Miguel, né? Lembro. Atentado, como poucos. Eu subi num tamborete para pegar uma caixa que estava no alto. O Miguel enfiou a mão por baixo da minha calça e puxou e rasgou minha calça até na altura do joelho, cara. Só que estava lotado, eu estava atendendo 6 pessoas. 6 pessoas. Atendi muita gente de uma vez. Muita gente ao mesmo tempo. E até hoje é assim também, os vendedores conseguem fazer isso. Atendendo 6 pessoas, quem é vendedor sabe a loucura que é. E aí, eu falei, cara, eu não tenho o que fazer, bicho. Né? Eu falei, eu não posso ir pro salão de cueca. Mas o que eu fiz? Eu não tinha outra calça. Não tinha calça, a gente não vendia calça lá. Eu fui lá no fundo, peguei um calção de futebol azul, vesti por baixo e vesti a calça rasgada por cima e fui trabalhar. Quando meu pai olhou aquilo, ele olhou pra mim assim, só fez assim, tipo assim, não tem futuro, acabou, cara. Agora chegamos no limite, mãe. Você não lembrou de pegar uma blusa e amarrar na cintura, não, menino? Não, eu trabalhei o dia inteiro com a calça rasgada. Parabéns. eu não vi, porque se eu te puxar a sua orelha. Era isso, só que minha vontade era de matar o Miguel, né? Minha vontade era de matar o Miguel. Culpa do Miguel, você não podia dar um jeito. Não, eu não, outro, eu tinha que vender, o foco era a venda. Né? Engraçadinho, né? E isso era, e entrando aqui na questão de geração, né? Que é uma questão que, como convivia com pessoas diferentes, né, mãe? E a senhora que é da geração X, né? Da geração X, a senhora pegou um legado todo analógico, né? Uma geração toda analógica que fez, não tinha nem disquete, passou pelo CD e agora está vivendo aí a era da inteligência artificial. E como que a senhora vê a Pisante passando por toda essa transição? Olha, é impressionante. Eu falo que é impressionante. Eu vivi tudo isso e hoje o que eu vejo, a capacidade de mudança é tão grande que a gente não consegue mensurar. Mas eu falo assim, tudo pode ser mudado, mas uma coisa não pode ser mudado, que eu e seu pai falam que é o nosso registro, a nossa marca. O atendimento humano ao nosso cliente. Isso não pode ser mudado, de jeito nenhum. De jeito nenhum, isso não pode ser mudado. Nós podemos capacitar a facilidade, a rapidez de todos os processos, né? Facilitar tudo, porque hoje existem muitos erros nos processos, eu sempre te falei sobre isso. Às vezes erra algumas coisas que pode facilitar ali as meninas no trabalho delas no caixa, ou fazer uma nota mais rápido, né? Ou mesmo assim a gente conseguir números melhores de clientes retornando para nós, não é isso que a gente está fazendo? Isso vai ajudar muito, né? São processos que a gente aprende, que poderia fazer. Imagina eu ligar para cada cliente, falar, olha, tem tantos dias que você não faz uma compra comigo. Isso é impossível pra gente. Pelo volume enorme de pessoas que passam na Pisante. Né? Não dá conta. Existem vários fatores que a gente não consegue. Sim. Se eu tirar uma lista dos aniversariantes do dia e pedir a pessoa para ligar para mim, eu tenho que arrumar uma pessoa para ligar o dia inteiro e não consegue. Né? Então são coisas assim que realmente a era digital vai vir para melhorar muito, né? E são coisas que têm que acontecer realmente. Sim. E são necessárias. Eu vou dizer, necessárias, né? Isso é fundamental acontecer. Sim. Mas eu falo, e você já escutou do seu pai, isso que seu pai não aceita de forma alguma mudar a forma de atender com carinho, a presteza, né? É o que manteve essa tradição da Pisante e o que mantém a Pisante com a credibilidade dela, né? Sim, que é aquela proximidade com o cliente, né? Que eu acho que o calor humano tem que existir. Isso tem que existir. Né? Que isso é o que nos diferencia das máquinas, né? Que nós temos que ter esse calor humano, é o que faz falta hoje demais. Hein? Isso é muito ciclo, inclusive, né? A senhora deve lembrar ali quando tivemos ali o boom dos e-commerce, né? Que todo mundo falava, agora vai ser o fim das lojas físicas. E as lojas, o varejo físico no Brasil ainda representa quase 90% do varejo total brasileiro. Sim. O que a senhora tem a me dizer sobre isso? Parece que é mais do mesmo, né? Eu vejo assim que está tendo uma percepção grande com relação a isso agora. Porque as pessoas, mesmo que estão comprando no e-commerce, que também é necessário, mas existe aquela pessoa que quer ir lá na loja e falar assim, não, eu quero comprar e pegar o produto e quero calçar ele, quero ser atendida, a pessoa me dá todas as informações daquilo lá e não é aquela informação gravada ali, eu quero ver a pessoa me dar, porque a palavra tem credibilidade. Sim.
A palavra da pessoa tem credibilidade, né? Isso é muito importante a gente ouvir isso de uma pessoa, né? Porque eu compro no e-commerce, mas eu tenho as dificuldades. Aí eu vou lá no comércio e compro aquilo porque eu sei que é bom demais ouvir aquilo de uma pessoa. Então a senhora vai no comércio para buscar essa venda mais consultiva, então? Sim, exatamente, que é importante para mim ouvir isso. Se a senhora tivesse que dar um conselho para suas vendedoras e seus vendedores, o que seria com relação a essa venda consultiva? Como fazer uma venda consultiva de forma a que você vai fidelizar de forma, com certeza, o seu cliente? É sempre buscar o que o produto oferece, o que é as qualidades que o produto que você está vendendo. A gente não vende qualquer produto. Esse é um dos diferenciais da nossa Pisante, né? É isso, é vender produtos de qualidades essenciais, né? A gente não vende um produto de banca, né? E eu não estou desmerecendo ninguém que vende esse tipo de produto, que o nosso não é o nosso nicho, entendeu, filha? Não estou desmerecendo essas lojas. Esse é o nicho deles e tudo bem. Né? Tem o público para... Tem o público para eles, né? Sim. Eu estou falando que nós escolhemos o nicho de ter produtos diferenciados. Então os nossos vendedores têm que estar preparados para isso. Sim, porque hoje em dia... Para poder explicar, olha, esse produto ele é mais confortável, ele tem esse suporte assim, assado. Vou dar um exemplo meu. Sim. Eu tenho um problema de fibromialgia grave, né? E eu sempre explico para elas, eu calcei um sapato esses dias de uma marca específica, qual da BBC. E ele tem um produto, no calço assim, que diferencia. Eu não posso calçar sapato de salto. Eu falei para elas, vocês podem falar que eu calcei e que eu aguentei andar com ele, que eu aguento andar com ele. Sim. Se a senhora aguentou andar com ele... Pode vender. Pode vender, que todo mundo gosta. Pode dar o aval que eu aguentei. Entendi. Lá a gente usa, um treinamento que a gente está fazendo agora, chama Cava Bem. Já ouviu falar disso? Não. Não? Cava Bem é uma técnica de venda que o pessoal usa muito, treina muito suas equipes com relação a isso, é importante para você. Cava Bem vende características, vantagens e benefícios. Quando a gente vai vender, e eu pego um produto, né? Pego um iPhone desse aqui, que custa uma nota. Se você falar somente das características dele, você vai ver que tem outros produtos que às vezes sejam até melhores do que esse iPhone aqui. Concorda comigo? Sim. Tem outros telefones aí que se igualam ou são até melhores do que o iPhone. Sim. Mas quando você começa a falar das vantagens que você cria, de ter um iPhone, que seja de estar em um meio, de trazer um certo status, esse aqui, a usabilidade dele é melhor, vai te gerar mais conforto. Quando você fala esse tipo de coisa, você acaba criando na mente da pessoa benefícios. Sim. Então, você nunca fala somente de características, você fala de vantagens para poder fazer com que na mente do seu cliente isso se torne benefício. É uma das técnicas interessantes para cada fica de dica aqui para o pessoal das vendas, né? Com certeza. Isso é o que a gente tem que entender. E aí você fala assim, mas por que eu não vendo tão bem? É porque você não tem aquele lado psicológico de você induzir o cliente a isso. E quando, eu vou te falar, eu sou pão dura. Muito para gastar tem que... Para mim fazer eu gastar, e eu já chego numa loja, se for um vendedor bom, gente do céu, falando, nossa, vou comprar. Me convenceu de cara. Sim. E eu compro mesmo. Se eu gostar de uma coisa, eu compro, porque a pessoa, ela fez uma venda de excelência. Sim. Isso é muito importante. É a venda consultiva, né? Sim. Ela faz diferença no comércio, né? E é uma coisa que a internet nunca vai conseguir substituir, inclusive com robôs. Né? Nunca. Então vamos falar de tecnologia, então? Vamos. E o Excel? Aninho, eles tiraram meu Excel. O Thiago lá do TI, falou, vamos tirar os Excel de todos os computadores da Pisante. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer sem meu Excel? Aí agora eu vi que ele não tem muita usabilidade mesmo, não. Com um programa novo lá, sai tudo lá pronto, né? Sim. E eu sei agora... Como que era feita as conciliações, como é feito hoje, teve alguma diferença? Quando a gente implantou o sistema? Mudou muito, né, filho? Muito. O sistema já dá tudo pronto, tudo muito fácil, muito, assim, funcional, né? Mas antes a gente tinha que ficar elaborando relatórios, e eu não falo mal do meu Excel, não. Não falo. Não tô falando mal, teve seu lugar, né? Sempre. Teve seu lugar. E eu sou fera no Excel, né? É verdade. E até te dar uma novidade agora, o Cloud agora, ele integra com o Excel e faz qualquer planilha por inteligência artificial agora para a senhora. Então, se a senhora quiser, eu te devolvo o seu Excel. Ótimo. Porque agora ele tem IA. Muito bem, tá vendo? Não devolver? Não, Fernandinho, vamos negociar, né? Fernandinho do TI já não vai dar certo mais.
Você vê que os donos da empresa não mandam nada, né? Tá vendo? Difícil, né? Não, o Fernandinho me deu um dia uma lição que eu fiquei quietinha. Foi quando um dia eu estava sentada lá e o Vinícius, quando nós implantamos o Sankia, por incrível que pareça, foi no 2020. Foi um período assim muito tenso para mim, porque eu acho até, vou te responder, vou antecipar uma coisa para você. Foi um período difícil em que eu pensei em desistir. Uhum. Desistir, sim, totalmente das coisas, de trabalhar. Foi quando eu perdi a vovó Terezinha, né? Perdeu sua mãe, né? Aí eu perdi ela e eu fiquei assim, sem chão. E logo em seguida veio o Covid. Eu acho que o Covid foi assim... Foi devastador, né? Devastador. Eu acho assim, eu mudei a minha vida depois do Covid, totalmente. E aí o que aconteceu? Eu lembro que você foi implantar o Sankia em pleno Covid. Já não bastava a pandemia e loja fechada, tinha que estar migrando o sistema também, né? Tinha que migrar o sistema. Eu lembro que eu estava doente, aí você viu que tinha que assumir tudo. Você assumiu tudo, a loja, tudo. Foi nessa hora que eu fui... Aí eu te passei o bastão de vez. Uhum. E aí eu fui voltando de pouquinho em pouquinho. Acho que eu via que eu tinha que a loja seria a minha salvação. Para mim, porque eu nunca vi a loja como um fator de trabalho, sabe? Eu vi a loja como assim, as pessoas até tinham uma noção errada, meus amigos falavam assim, você adoeceu, porque eu dei fibromialgia em 2017, né, filho? Uhum. E foi muito grave. Vocês adoeceram por causa de trabalho, de dinheiro. Não foi. Eu nunca vi a Pisante como uma coisa assim de trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar, Uma gente. Construção, né? É legal construir, né? Eu vejo assim, o tanto que o ser humano tem que ser útil. Uhum. Nós temos até uma conversa particular sobre isso, ser útil e ser inútil, né, recentemente. Aí quando passou o Covid, eu falei, desisti, né? Aí assim, o que me salvou, me resgatar, é eu voltar a ser útil, né? E eu pensei até em desistir naquela época. Foi muita coisa ao mesmo tempo, né? Foi. Eu vendo assim as pessoas, inclusive em 2021 perdi a minha irmã, e foi indo assim uma coisa atrás da outra, mas eu olho para trás, aquilo serviu de aprendizado, né? Uhum. Hoje eu vivo uma outra sintonia, né, da minha vida. Sem dúvida. E como é que a senhora enxerga a Pisante daqui a 10 anos? Eu sempre penso coisa boa, só boa, né? Vai estar com você na direção cada vez mais. Você tem só plano bom, que eu tenho certeza. E eu estou só nas consultas, né? Só mais... Uma área muito mais de... Conselheira, essa era a palavra que eu queria lembrar. E você tem uma característica muito boa. Você ouve muito as minhas ideias do seu pai. Uhum. Isso é muito importante, que a gente respeita muito e eu admiro muito isso. Porque assim, quando uma segunda geração pega a administração, né, de uma empresa e começa a mudar tudo e chuta o balde e fala, não, meus pais não sabiam nada e eles pegam, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Não, você não faz isso. A primeira coisa que vai pro ralo é a cultura, né? Sim, você não faz isso. Você sempre, tudo que você quer implantar, tudo que você quer fazer, você leva para mim e pro seu pai. Uhum. E aí, se às vezes a gente assusta no primeiro momento, você já dá uma recuada, fala assim, peraí, vamos ver isso primeiro. Aí depois você volta, tenta mudar alguma coisa para adequar dentro do que a gente acha. Então sempre você tem os meios termos para tudo, para a gente saber lidar com a situação e sempre pede a nossa ajuda. Isso é importante, né? Sim. Porque é o valor das coisas, né? É o valor da Pisante, é o valor das gerações que está sendo respeitada, né? Que isso é muito importante. Sim, eu até admito que eu gosto muito de uma frase, né? De um provérbio japonês que fala, a gente tem que sempre ter um olho no passado para ter clareza sobre o futuro, né? Sim. E eu sou, na verdade, a senhora pode comprovar que eu sou muito medroso, né? Sim. Eu sou muito desconfiado das minhas próprias ideias, não é verdade? E eu conheci ele demais. E muitas vezes é ela que você olha meu pai que me dá uma energia, fala, não, só faz sentido, executa, vai dar certo. Eu falo, cara, mas não é possível, eu acho que eu devo estar errado, não é possível, que só eu que estou vendo isso.
E às vezes a gente faz e vai dar certo. Não, e você é muito imediatalista, né? Eu tenho que falar com você, ô, criatura... Quer fazer para ontem, né? Calma. Eu falo, é a geração imediatalista, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Levou 20 anos para as coisas mudar, meu filho. Olha para você ver para trás. Eu fazia um projeto hoje, o trem levava 3 anos para fazer. E ele quer... Implanta o CRM Bônus, por exemplo, aí ele quer que o negócio funcione dentro de 2 meses. Eu falo, não vai fazer. O resultado demora, né? Aí ele tá lá de São Paulo, lá no meio do curso, ele fala, mas isso não... Eu falo, calma. Aí ele me liga lá de São Paulo, lá naquele desespero. Eu falo, ai meu Deus, dou vontade de dar uns coques pelo telefone, né, pra pessoa. Se pudesse estar aí, né? É. E tem alguma coisa assim que a senhora ainda quer construir na sua vida, que a senhora não realizou? Filho, acho que não tem nada. É? Nada. Que bom. Isso é ótimo. Eu tô numa fase assim, tão boa. No momento, eu tô assim. Eu costumo dizer assim, que eu tô numa fase agora para me dedicar a Deus. Só. A Deus. E conhecer outros lugares, né? Sim, existem alguns lugares que eu quero conhecer, sabe? Se Deus permitir e aquelas guerras acabarem, eu quero conhecer a Terra Santa, né? Você sabe que é o meu sonho, né? Sim. Esse é um dos lugares principais que eu tenho vontade de conhecer. E alguns lugares, né? Tem algumas barreiras que, por exemplo, existem sonhos que a gente costuma dizer que a gente se realiza através dos filhos. Um deles é que é tão bobo, né? Mas eu vou falar, né? Eu morro de vontade de falar inglês. E eu não sei falar. Já tentei 3 vezes. E eu fico tão nervosa que eu sempre paro lá no 6º mês. E você fala super bem. Emanuele fala super bem. A sua Emanuele. Que eu tenho 2 noras que chamam Emanuele. Teve isso mesmo. São 2 Manus. O Tiago, meu filho, né? Fala muito bem. Muito bem inglês. A Emanuele, eu acho que fala um pouco. Não sei se ela fala assim, fluente, mas eu acho que ela fala também inglês já. E o Theo, que fala melhor que eu. Fala melhor quase que você. Fala melhor que eu. Eu achei que teria algum problema, né? Fomos no navio agora nos Estados Unidos, lá tava lá liderando turma de jogos lá dentro do... falando inglês. Eu falei, não, o problema deve ser eu. Aí eu falei, não, acho que tá faltando só o que eu tenho em outros, né, lá na loja, que é coragem, né? Tomar vergonha na cara e falar, coragem, criatura, você consegue. Com certeza. Porque eu acho que viajar, a gente precisa falar inglês, é importante. Para viajar ajuda, né? Hoje em dia tem tecnologia para isso, né? E acho que não é um fator limitador, mas acho que ajuda sim. Com certeza, né? E no finalzinho aqui, nós temos um quadro, né, mãe, que a senhora já viu nos outros episódios, que é um react, né, que a gente faz aqui a gente sempre pede pro pessoal escolher 3 pessoas, né, que foram importantes na vida da senhora, e a gente coloca a foto dessa pessoa aqui na tela. E eu quero que a senhora comente um pouco quanto essa pessoa é importante ou foi importante na tua vida, tá bom? Que ela significou. E a primeira pessoa é a minha tia Lúcia. Ah, tá. A Lúcia é o seguinte, a gente é de Lagoa Formosa, né? Todo mundo sabe, a minha família é de Lagoa Formosa. E a minha irmã, a Lúcia, ela trabalhou muito, muito no início da vida dela. E ela ajudou muito a nossa família. No início, quando a gente veio aqui para Patos, desde o início, ela veio antes, né? Veio antes, ela trabalhava aqui, na Diferpan, e ela veio, ajudou minha mãe aqui no início, a gente se consolidar aqui em Patos. Sim. Se não fosse pela ajuda dela, a gente se consolidar aqui, estudando, eu fiz faculdade, a gente não tinha conseguido. Então ela, assim, é uma das pessoas que ela era o suporte, sabe? A pessoa forte, sabe, que ajudava a gente demais. E eu tenho muito a agradecer a ela. Ela, meu irmão César, né, que eles foram os investidores nossos na Pisante, acreditaram no trabalho meu e do Carlos. Então, assim, é só agradecimento que eu tenho aos 2, que é a Lúcia e o Antônio César. Então, eu tenho, assim, uma gratidão imensa a eles, né, por tudo que eles acreditaram e como investidores da loja, né, eles nos deram aquele pontapé inicial que fez a gente ser o que a gente é hoje, né? Você deve muito a eles, né? Sim. A segunda pessoa que eu quero chamar aqui é uma pessoa que aqui, inclusive, quase ninguém fala sobre ele, né? Não. Só todo mundo, né? Que é o meu pai, o Carlos. Ele é até suspeito falar, né?
Primeiro que ele é um amor da minha vida, né? Sim. Nós temos 37 anos de casado, né? É muita história. Meu pai fala que tem quantos anos de arrependimento? Não, você vai falar isso aqui, meu filho? Meu pai briga que tem 37 anos de casado e 35 anos de arrependimento. Viu? Não, é 37 anos de casado, mais 3 anos de namoro. Ah, entendi. Então, tá certo. Tá completando 40, né? Eu falo com ele, tadinho, mas não fica nem um dia sem eu, né? Fica não. Ele fala brincando, é óbvio. Não fica nem um dia sem eu. Aí eu falo com ele. Agora tem a Nabi, né? Não. Ai, meu Deus, vai falar outro problema. Agora tem a Nabi, que é a cachorrinha nossa, pessoal, que minha mãe morre de ciúme, porque meu pai agora trocou a minha mãe pela Nabi. Então tá difícil a situação da minha mãe, trocada por um cachorro, né? Até a minha neta falou isso pra mim. Falou. Minha neta, sim, consolidou o que os meus pensamentos, falou, vovó, o vovô gosta mais da Nabi do que da senhora. Falei, não acredito. Não é fácil, não é? Mas é o seguinte, o Carlos, ele é uma pessoa admirável. Uhum. Ele é uma pessoa forte, muito forte. Ele é assim, é a contradição dos pensamentos, né? Ele é o chorão da família, primeiro, vocês não acreditam. Ele é o chorão. Eu sou a forte, ele é o chorão. Mas ele é um forte que ele sustenta todos nós também, né? Ele é um empreendedor, ele nunca tem medo de nada. Às vezes eu falava, não acredito que você fez isso. Ele falou, fiz. Aí eu falava, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Na compra de imóveis, né? Na abertura de novas lojas. Ele fala, não, vai dar certo. A decisão final era dele. Aí ele trabalha igual um louco para conseguir as coisas e consegue. Sim. Aí eu falo, mas deu certo, né? Como é que eu vou falar com ele? Sim. E assim, não só pelo lado financeiro, como ser humano, sabe? Desde quando eu conheci ele, ele é uma pessoa extraordinária. Genuína, né? Genuína. Ele lutou muito na vida dele. Nós temos uma família sólida, assim, 2 filhos maravilhosos. Você nos deu 2 netos lindos, né? O Theo e a Melina, a Emanuele também, que é uma excelente nora, né? E também agora eu tenho o Tiago, que é um doutor, né? Doutor Tiago, meu bebê, né? Meu bebê, doutor Tiago. Ele é meu bebê até hoje. Aí, mas eu admiro muito, hoje é um grande homem, eu não posso nem falar isso dele mesmo, porque hoje ele não é mais bebê, ele é o doutor Tiago. E também tem a minha nora, a outra Emanuele, que é também uma doutora. Então, assim, eu tenho uma família muito sólida, uma família muito bem resolvida, graças a Deus. E o Carlos faz parte toda essa história minha, dessa trajetória, desses 37 anos. Sim. Hoje, ele é meu parceiro, a gente está sempre juntos, em tudo a gente está junto. No trabalho, nas viagens, né? A gente vai nas feiras, né? A gente participa de tudo juntos, né? Você é testemunha. Sempre foi, né? E a última pessoa, né, que não poderia deixar de estar aqui conosco aqui é a vovó Terezinha, minha avó e tua mãe. Essa. Coração chega até a doer, né, filha? Vovó era demais, né? A vovó era demais. Eu perdi ela em 2020. Hoje eu falo assim, já com o coração mais tranquilo, mais sereno. Mas a minha mãe ela era uma fortaleza para nós, né? De todo mundo, né? Da família inteira, de todos os filhos, né? De todos os filhos, de todos os netos. Ela... Inclusive, quando eu fui formar a Pisante, eu nunca contei isso para vocês, não. Eu tinha uma decisão que às vezes eu pensei assim, que eu arrependi, sabe? Quando a gente não conseguia o ponto, você sabe disso, Sei né? da história. A gente não conseguiu o ponto e a gente ficou 20 dias esperando o dono do imóvel, que ele tinha viajado. Ele falou assim, não, na hora que eu voltar de viagem, a gente define sobre isso. E ele ficou 20 dias viajando. Nesse período, eu fazia um tapete de arraiolo por dia, grande, desse tamanho assim, ó, assim. Seu pai fazia 2 caminhadas por dia, de 1 hora. Esperando uma decisão. Tinha tanta ansiedade. E ele não ligava e a gente esperando. Um dia eu cheguei lá na minha mãe, falei assim, mãe, eu me assim, questiono se eu tomei a decisão certa de ter saído da Grosseries. Era um emprego
tão bom, era uma segurança tão grande que eu tinha para os meus filhos. Aí ela falou, filha, a gente não pode questionar o que aconteceu. Deus nos conduz pelos caminhos certinhos. Confia, vai dar certo. E eu acredito demais em você. Fica calma, eu vou rezar. Ela sempre falava assim, eu vou rezar. Falava mesmo. Eu vou rezar, eu vou fazer uma novena para você e vai dar certinho. Sim. Aí ela ia lá e pegava uma aguinha benta do padre Reginaldo Manzotti e entregava a mim. Você chega lá e benze, ela é benta, você pode beber um pouquinho, pede carne para beber e dá para os meninos. Eu falei, tá bom, mãe, eu acredito muito na senhora. E eu voltei naquela crença, eu lembro que naquele dia eu voltei com o coração ameno. No outro dia o Pedrão ligou, falando. Então a minha mãe, ela era aquela fortaleza para nós, assim, aquela segurança que a gente tinha de tudo. Então, assim, hoje, assim, a gente tem que acreditar nas coisas, assim, na vida, na essência da vida, sabe? Sim. E acreditar que a morte também faz parte da vida, né? E eu acredito piamente nisso. E eu aceitei a morte dela, aceitei tranquilamente, porque eu acredito muito em Deus, muito. Hoje eu sou uma pessoa muito de fé, e eu tento passar isso para vocês, né? Muito. Que a gente tem que gostar de trabalhar, a gente tem que gostar de ter sonhos, principalmente sonhos. A gente tem que viver sonhos. Mas a gente tem que dar valor na família, ter tempo para os nossos filhos, né? Sim. Inclusive, assim, você um dia me perguntou, o que você falaria para a Dulcimar de 20 anos atrás? Eu falaria para ela assim, ó, criatura, Deus vai te dar um conselho. Tenha menos ansiedade, criatura. As coisas vão acontecer no ritmo que você acreditar. Só fica menos tranquila. Vai acontecer tudo do jeitinho, do mesmo jeito. Mas calma, né? Mas calma. Que você não precisa ficar nessa ansiedade medonha que você tem. Acho que eu daria só esse conselho para ela. Muito bom. Porque isso, olha, você vê, 20 anos se passaram. Sim. E eu lembro de cada ano que aconteceu. E a senhora teria, assim, para a gente fazer um fechamento, a senhora teria, assim, um conselho, né, um recado para dar para cada pessoa que fez parte dessa história, todos os nossos clientes, parceiros, funcionários? Nossa, é só gratidão, né, filho? Cada pessoa que passou lá, eu falo, foi uma história, né? Uma história. Tantas lembranças boas, tantas, assim, eu tenho só a agradecer a cada um, de fundo do meu coração, de verdade. Coisa boa. Eu não tenho assim, porque assim, alguns saem contrariados com alguma coisa, porque às vezes desligam e ficam tristes com alguma coisa, né? Mas eu queria tanto assim que todos pensassem assim, gente, foi um local que eu tive uma parceria e que nós vivemos momentos muito importantes ali, né? Então assim, pensem nisso, a gente viveu tantos momentos bons ali. É o que a gente pensa, né? Que apesar de puder contribuir para a vida de cada pessoa de alguma maneira, missão cumprida, né? Sim, é o que eu quero que todos pensem disso da gente lá, porque é o que eu acredito agora, sabe? Desse momento que eu tô vivendo, né? Mais tranquilo, mais sereno. Até o Fernandinho falou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, olha, o que esses meninos inventam de mim, filho? Bullying, eu tô sofrendo bullying lá. Ah, tá? Tô. Beleza. Esse falou assim, eu tava contando uma história lá, não sei o que lá, e esse falou assim, dona Dulcimar, você tá precisando voltar a Dulcimar do Velho Testamento. Ah, é? A brava? A brava. Tá muito calma. Eu falei, por quê? Falei, não é porque a senhora tá na fase da Dulcimar do Novo Testamento. Tá muito santa. Muito tranquila, Entendi. né? Eu falei, que isso, gente? Isso é uma coisa muito triste, né? Vocês falam de mim. Show de bola. Mãe, foi um prazer enorme receber a senhora aqui. Obrigada, viu, filho? Tá? Quer dar um recado final pra turma? Olha, foi muito bom esse papo aqui. Estou muito lisonjeada de ter trazido parte das histórias, porque a gente conversa tanto. Ficaria horas e horas e horas. Tanto. Eu até contaria uma história para vocês. Eu até faz parte da minha terapia. Eu estou escrevendo um diário, né? Das lembranças felizes da minha vida. Mas eu comecei a escrever e eu tô pontuando os pontos, né? Mas é tanto item que eu tô ficando até meio perdida, né? Aí eu poderia escrever só um diário das coisas da Pisante, de
tanta coisa boa que eu tenho, gente. É muita coisa maravilhosa. Então, eu vou agradecer em especial a todos os nossos clientes, nossos parceiros, os representantes que a gente tem tanto contato. Tem tantos representantes que já não estão mais vendendo calçados, que a gente tem uma lembrança tão boa, né? Sem dúvida. De todos eles. O pessoal assim, das cidades que a gente tem contato, de Patos de Minas, de Paracatu, que a gente não tem mais a loja, de Catalão, de Passos. Então, olha, gente, é só lembrança maravilhosa que a gente tem e agradecimentos. São momentos maravilhosos que a gente está sempre vivendo com vocês, viu? Um grande abraço a todos. E com essas palavras, a gente encerra esse capítulo, né? Nosso 5º episódio aqui do Pisante Talks. E para mostrar que aqui no nosso podcast a gente não vai falar só sobre números, sobre técnicas, sobre tecnologia, sobre conhecimentos, né, acerca, né, somente estritamente do trabalho, mas também sobre relacionamento, sobre família, sobre Deus, que nós acreditamos que a Pisante é, na verdade, um conglomerado, é uma união de tudo isso que faz o sucesso dessa empresa, que já agora está sendo com 2 décadas já, e se Deus quiser, daqui a pouco é empresa centenária, mas nesse momento, com 2 décadas de existência já. Muito obrigado por você ficou até aqui. Não posso deixar de pedir para você o triplo C, né? Que é compartilhar, curtir e comenta, tá? Não deixa de comentar, não. Deixa um comentário aqui, alguma coisa que você acha que a gente pode falar, comentar, que vai ser útil para você. Eu tenho certeza que a gente está aqui para contribuir da melhor forma, tá? Muito obrigado e até o próximo capítulo do Pisante Talks.